Para fazer pão, eu tenho que alimentar o fermento 3 vezes no pico sem descartar o fermento? Então, você pode alimentar o fermento 3 vezes seguidas. Eu falo isso para os meus alunos muitas vezes, por quê? Porque às vezes as pessoas guardam o fermento na geladeira por muito tempo e aí tira o fermento da geladeira, alimenta uma vez, vai fazer pão e depois não sabe por que o pão deu errado. Porque o fermento tá fraco, tá ácido, tem pouca levedura nele, então seu pão vai virar um tijolão, borrachão, chicletão. Então eu recomendo, alimente seu fermento 3 vezes seguidas no pico. Cresceu, chegou no pico, alimenta, porque aí você vai colocar mais farinha, mais água naquele fermento ali que tá cheio de micro-organismos. Aí quando ele chega no pico, você alimenta de novo, então você vai aumentar cada vez mais o número de micro-organismos naquele fermento. Beleza? E aí, aí a pergunta é, sem descartar o fermento, você pode descartar ou não descartar. Eu recomendo aos meus alunos que estão começando a sempre descartar um pouquinho e guardar o backup na geladeira. Por quê? Porque se você joga o vidro do seu fermento no chão e perde o seu fermento, né? Se acontece alguma coisa assim enquanto você está nesse processo de alimentação, você sempre tem um backup lá na geladeira. Bem importante. Sempre tem um backup do seu fermento. Agora, se você quiser, você pode construir o seu fermento. Então você começa ali, olha só. Vamos supor, você começou com 5 gramas de fermento, mais 5 gramas de água, mais 5 gramas de farinha, 15 gramas. Aí na segunda alimentação você pega essas 15 gramas, coloca mais 15 gramas de água, mais 15 gramas de farinha, e aí você vai ter 45 gramas, beleza? Na terceira alimentação você pega esses 45 gramas, aí você vai falar, mas eu quero fazer muito fermento, muito assim, um pouco mais. Então você vai aumentar, você vai dobrar a quantidade de água, você vai botar 90 gramas de água, mais 90 gramas de farinha, então você vai ter 225 gramas de fermento. Olha só, primeira, segunda, terceira alimentação. Vai estar virado ao contrário, tá, gente? Olha só. Na primeira alimentação eu tinha 15 gramas de fermento, aí eu não descartei, peguei 15 gramas de fermento, no final tinha 45 gramas de fermento na segunda alimentação, não descartei, peguei 45 gramas de fermento, aí eu aumentei, eu dobrei, ó, coloquei proporção 1, 2, 2, uma parte de fermento, 2 de água, 2 de farinha, então eu tenho 45 gramas de fermento, 90 de água, 90 de farinha, dá lá 225 gramas de fermento. Em 3 alimentações eu consegui crescer a quantidade de fermento pra caramba, eu saí de 15 gramas na primeira alimentação e no final da terceira eu tenho 225 gramas de fermento. Isso é só você ver como que eu consigo aumentar a quantidade de fermento rapidamente, né? Começando com uma pequenininha quantidade de isca. Eu comecei com 5 gramas na primeira alimentação, terminei com 225 gramas de fermento na terceira. Olha que incrível isso! Só entendendo, tendo conhecimento de proporção e entendendo que se eu não descartar, eu vou só aumentar. Por que a gente descarta? Pra gente não ficar aumentando muita quantidade de fermento. Porque eu só vou aumentar a quantidade de fermento se eu vou fazer pão com ele. Senão, não precisa. Aí eu vou descartando sempre, mantendo lá a mesma quantidade. Então, por exemplo, eu posso simplesmente ficar aqui, ó. Posso ficar aqui, ó. 5 gramas de isca, 5 gramas de água, 5 gramas de farinha. 15 gramas. Aí, eu vou alimentar de novo só para manter ele forte. Descarto 10 gramas, 5 gramas de isca, 5 gramas de água, 5 gramas de farinha. Volto a ter 15 gramas. Descarto 10 gramas, 5 gramas de isca, 5 gramas de água, 5 gramas de farinha. Você vê que eu gasto 5 graminhas de farinha em cada alimentação se eu tô descartando sempre. E eu ainda tenho 10 graminhas de backup. Agora, se eu não quiser, vira um monstro.